Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco de algumas aplicações clínicas das proteínas, mais especificamente na indústria de alimentos. E para começar, é importante conceituar o que são as proteínas, né? Elas são macromoléculas orgânicas complexas e essenciais para a vida. São compostas por aminoácidos, que são ligados por ligações peptídicas para formar uma cadeia polipeptídica. Tem uma estrutura tridimensional única, que é determinada pela sequência de aminoácidos e pelas interações entre eles. E alterações nessa cadeia podem causar alteração na sua função, porque a sua função é determinada justamente por essa cadeia. Também é importante dizer que os aminoácidos que formam as proteínas podem ser classificados como os não essenciais, que são aqueles que o nosso corpo produz, e os essenciais, que o nosso corpo não produz, então precisam ser obtidos por meio da alimentação. Além disso, elas possuem diversas formas e funções biológicas, podendo ser classificadas em estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Cada um desses níveis de estrutura é determinado pelas interações entre os aminoácidos que compõem a proteína, e isso vai determinar a função que ela vai desempenhar no organismo. Alguns exemplos dessas funções são a catálise de reações químicas por meio das enzimas, como a lactase e a amilase, o transporte de moléculas por meio das proteínas de transporte, como a hemoglobina e a albumina, regulação de processos celulares por meio dos hormônios e fatores de transcrição, como a insulina e o hormônio do crescimento, estrutura e suporte por meio das proteínas estruturais, a exemplo do colágeno e da queratina, e a defesa contra patógenos por meio dos anticorpos, tendo como exemplo o IgG e o IgM. Na tecnologia de alimentos, as proteínas podem ser aplicadas para influenciar na solubilidade, na ligação à água, na geleificação, na coesão e na adesão, na elasticidade, emulsificação, formação e estabilização de espumas e fixação de lipídios e aromas. Bom, o que é desnaturação proteica e o que acontece com a proteína? Na desnaturação, há alteração nas estruturas secundárias, terciárias e quaternárias. Então, a proteína perde a sua estrutura tridimensional e isso afeta a funcionalidade e a atividade dela. Isso tudo sem quebrar as ligações peptídicas presentes, podendo ocorrer por aumento de temperatura, mudança na pressão, cisalhamento, pH extremo, detergentes, ureia, cloreto de guanidina, solventes orgânicos e aditivos de baixo peso molecular. Mas pensando no cozimento, qual que seria a importância? Melhora a digestibilidade. Então, um exemplo aí, seria o cozimento das leguminosas, além de modificar a funcionalidade da proteína nos alimentos. Agora que sabemos o que é desnaturação, é importante a gente saber diferenciar esse processo da hidrólise. Na hidrólise, a clivagem das ligações peptídicas por enzimas, então a liberação de aminoácidos ou polipeptídeos. É usado para melhorar a solubilidade, formação de espuma e emulsificação. Aplicado em alimentos geriátricos, fórmulas infantis hipoalergênicas e alimentos dietéticos. Então, na hidrólise a gente tem quebra das ligações peptídicas, enquanto na desnaturação há rompimento das ligações de hidrogênio, rompimento das interações eletrostáticas, ligações hidrofóbicas e em alguns solventes orgânicos pode acontecer o fortalecimento das pontes de hidrogênio e aumentar aí, o conteúdo da alfa-hélice em proteínas globulares. Agora nós vamos falar sobre a relação entre a cocção e a digestibilidade proteica. Bom, a digestibilidade proteica é relacionada com a taxa de digestão e absorção daquele alimento. Então, sobre o aumento da digestibilidade, a gente pode citar o processo de desnaturação proteica, que a Giovana já abordou, e recapitulando, é o processo de quebra da estrutura quaternária da proteína. Essa quebra libera os sítios de ligação das enzimas digestivas e as proteínas parcialmente desnaturadas têm a hidrólise mais completa, o que favorece a digestão e a absorção desse alimento. E um exemplo desse processo relacionado à desnaturação proteica pode ser da faseolina, que é a proteína presente no feijão, que, ao se misturar com as proteases, ela não é totalmente clivada. Porém, quando a faseolina desnaturada é
entra em contato com as proteases, ela é hidrolisada por completo, formando os aminoácidos e dipeptídeos que vão ser absorvidos no nosso corpo. Entretanto, também temos a relação negativa entre a cocção e a digestibilidade proteica. Alguns exemplos desse processo que diminuem a digestibilidade são a reação de Maillard e a ligação cruzada de proteínas. A reação de Maillard é a ligação de aminas dos resíduos de lisina das proteínas com cetonas ou aldeídos de açúcares redutores, formando melanoidinas como produto final. Essa proteína se torna menos solúvel e também, nesse processo, pode ter formação de espécies reativas de oxigênio e compostos tóxicos, que oxidam aminoácidos essenciais, o que diminui ainda mais essa digestibilidade proteica. Um exemplo desse processo são nas formulações proteicas em pó. Quando aquecidas, elas perdem 25% da biodisponibilidade de lisina, devido a mudanças conformacionais e na composição dos resíduos de lisina. Por outro lado, a ligação cruzada de proteínas é formada pelo aquecimento excessivo de alimentos proteicos com pouco carboidrato. Um exemplo dessa reação seria a reação de transamidação entre resíduos de lisina e glicina ou asparagina, formando ligações isopeptídicas que são resistentes à hidrólise enzimática intestinal, o que também diminui a digestibilidade proteica. Existem também estratégias culinárias para preservar a qualidade nutricional dos alimentos, que vai evitar justamente essa perda de digestibilidade das proteínas no nosso organismo. Algumas dessas estratégias são a cocção a vapor e os ensopados, pois esses métodos eles evitam atingir temperaturas muito altas, o que vai impedir essa ligação cruzada de proteínas e a reação de Maillard. Ao fazer os ensopados, é essencial utilizar o caldo para evitar perda de minerais, vitaminas e até mesmo de algumas proteínas. Uma aplicação prática muito frequente que demonstra uma alteração na estrutura da proteína se dá na cocção de ovo. Sob cocção prolongada, as proteínas da clara de ovo podem sofrer desnaturação. O calor causa quebra das ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas que mantêm a estrutura proteica. Além disso, pode levar à formação de agregados proteicos, onde as proteínas desnaturadas se associam entre si, formando complexos maiores. Isso pode afetar sua digestibilidade, pois as enzimas digestivas podem ter dificuldade em acessar os sítios de clivagem nas proteínas agregadas.